O Paulo, adiciona o Anderson, que ele vai participar, por favor. E aí, me ouvindo? Estou te ouvindo bem. O Anderson NDF. Está me ouvindo bem também? Sim, estou ouvindo. Tá ouvindo de boa aí. Eu Então, estou. Tá? bora começar, né? Eu só estou esperando o Anderson entrar aqui para a gente Ah, sim. começar. Beleza. Verdade. Mas... Boa noite. Boa noite, e aí? E aí, Beleza? Só tá para me ouvindo? fazer as devidas apresentações, o Anderson participa junto comigo do Desenhando Juntos. Ele é aqui da região metropolitana de Porto Alegre. Ele também faz algumas lives falando sobre alguns temas de cultura pop, geek e tudo mais. Então, achei que seria interessante convidar ele para essa nossa conversa de hoje, que acho que é um tema que abrange bastante, então tem coisas para falar. Sim. E fora também para não ficar só eu e o Felipe, para a gente dar uma variada um pouco nas coisas. Isso é bom também. Então, o Anderson, esse é o Felipe. Ele coordena o site da Comics, que é um site de quadrinhos online. E a galera BR publica ali. E eu conheço ele há um bom tempo já. E aqui no outro ali é o Tecnovest, que é o portal que eu colaboro. E o projeto aí dos Tecnautas em parceria com eles. Daí é o Paulo ali. E aí esse é o Anderson. Então eu acho que já posso começar, né? Só para tu tá entendido, Anderson, eu dou uma introduzida rapidinho e daí a gente já começa com o tema, tá? Ok. Beleza. Então é isso aí. Se o meu áudio Tá? estiver ruim, eu boto o fone. Eu acho que tá bom, eu ouvi claramente. Não sei se o Felipe, como é que tá? Tá bom pra ti? Tá de boa também. De boa. Então Então é isso. tá. Vamos começar. Então é isso aí, gente. Bem-vindos a mais um NetStation, o podcast do portal Tecnovest. Eu sou o Gustavo e comigo aqui sempre está o Felipe. Fala aí, Felipe. Bem-vindo a todos aí, estamos aí para mais um NetStation. É isso aí. Sou o Felipe, a gente está com um portal de quadrinhos independentes. Né? E hoje a gente está com um convidado aí para nos ajudar a discutir sobre o tema. Anderson, te apresenta aí, Anderson. Oi. Meu nome é Anderson Ferreira e meu nome artístico, por assim dizer, é Anderson ANDF, por causa que seria, para quem não sabe, como o Felipe do DJ perguntou, o que é ANDF, afinal? É eu, pessoa, de Anderson Ferreira. É eu, pessoa, eu, artista, sabe? É simplificado e complicado ao mesmo tempo. É duas personalidades diferentes. Não só. Só, tá, beleza. Então é isso, gente. Hoje, então, a gente nos reunimos aqui hoje para falar sobre um elemento que é bastante utilizado, então, em história e tudo mais,
que é o arquétipo do escolhido. Isso a gente já viu sei lá, em toda a cultura pop, nós temos essa figura que é a âncora da história e é a partir do ponto de vista dele que a história desenvolve. A gente tem como escolhido, só para a galera entender melhor, nós temos o Luke Skywalker, escolhido, nós temos Neo de Matrix, nós temos Naruto, por que não? Deixa eu pensar com mais. Nós temos Jon Snow, seria o Luke, Harry Potter. Então, assim, é verdade. Eu lembrei, inclusive, o Rick O'Connell do Retorno da Múmia. Sim, também. Isso é uma coisa importante da gente destacar. O escolhido é um personagem que, pela história, segundo a história, ele é o elemento que serve de combustível para a história funcionar, ou seja, em torno dele que todos os plots se desenvolvem, porque disse, né, dentro de uma obra, disse que esse personagem específico ele tem um objetivo lá na frente que nem ele sabe o que é, mas existe uma profecia, existe uma magia profunda, existe uma força superior que dentre vários personagens escolheu esse específico para derrotar o mal, para ser o ponto de virada na luta do bem contra o mal, enfim. Esse cara que ele tem nas mãos o poder que ninguém mais tem, saca? E em torno dele se desenvolve toda a história. E tem um ponto que, assim, o arquétipo de escolher que está em mente também é assim, você tem o protagonista que vai levar a história nas coisas, mas você tem aquele protagonista que se descobre, como é o caso, por exemplo, eu terceiro com o Luffy, o One Piece, que é onde eu tive a ideia, eu resolvi querer falar sobre o tema, que é o quê? É lá na frente ele se descobre que, na verdade, é como se fosse uma reencarnação de ser superpoderoso, tipo, reencarnação de um deus lá atrás, né? Então, ele é o cara que não pensa o cara que está sendo o fodão da história. Tipo, o Goku é simplesmente o cara que é fodão da história. Mas o Luffy, não. Assim como na luta, depois se descobriu como reencarnação de um deus, o Luffy também. E aí que eu pensei que a galera começou a reclamar, né? Porque agora o Luffy virou Naruto. O Luffy agora ele é reencarnação de uma divindade, né? E tal. E isso aí destruir toda a trajetória do personagem, porque quer dizer que o personagem não precisa como pode dizer, se esforçar para chegar lá, né? E principalmente aqui os desenhistas que tem esse negócio de o dom, você pode desenhar e sem ofensa para qualquer desenhista, né? Então, aí que eu pensando um pouco diferente, porque tem um outro ponto também que um cara já falava e eu concordo plenamente, que você pega, por exemplo, Naruto. Qual que é o objetivo do Naruto? Ser o Hokage. Ser o Hokage é basicamente para a gente ser como eu falo, presidente de um país. E como é Hokage é de comum, não é qualquer país, é o presidente do Brasil, você é tipo presidente dos Estados Unidos. Né? E de quebra o cara tem que ser o melhor dos presidentes de todos, né? Tanto que ele, aos 16 anos, ele supera o Shinnok, que era um ninja lendário. Né? E se tratando disso, inclusive, nível de poder, né? O Luffy vai se tornar rei dos piratas, que é tipo o cara mais foda do universo, antes dos 20 anos. Ou se for pegar outros filmes, o Asta, Black Clover, a ideia do Black Clover é bem parecido com o Naruto nesse sentido, que ele vai ser o personagem, vai ser o Rei dos Magos. O Rei dos Magos seria com seus Hokage, e mesma coisa, inclusive em relação com o Konoha. Provavelmente vai ser onde a fase adulta. Né? Naruto, por mais que ele só virou o Hokage lá, tá, 16 anos, ele é tipo aquele rei de antigamente, que 8 anos já era rei, só precisava ter uma certa idade para ser coroado, mas ele já era rei. Naruto, isso. Aí que eu pensando,
imagina você influenciando, até pro Naruto também, Naruto não, o Harry Potter, né? E Harry Potter é o garoto, que é o único garoto na história inteira, aquele mundo inteiro, capaz de enfrentar Voldemort. E isso que, assim, Voldemort, o nível de poder do Voldemort é o quê? Você tem um exército de bruxos tentando derrubar como falar, os fundos da escola, chega o Voldemort sozinho, isso é fácil. Ou seja, o cara tem poder maior que o exército inteiro, né? É tipo Madara. Sim. Aí você pensa. É um ponto bom que tu tocou nesse assunto. Não necessariamente o escolhido, ele é o escolhido durante toda a história. No caso do Harry Potter, tem um elemento importante que a gente descobre lá no final, que não é porque ele tinha algo especial, mas em função de escolhas que o vilão tomou durante a carreira dele como vilão, é que transformou lá na frente no Harry Potter então, nesse arquétipo do escolhido. Né? Isso aí se explica no último livro lá, o porquê e tudo mais. Eu não vou me estender aqui. Mas entenda, não necessariamente as lendas que fundamentam aquele mundo é a que estabelecem aquele personagem desde o início. Pode ser qualquer elemento. O que torna ele o escolhido é que a presença dele se faz necessária, e apenas dele. Se ele estivesse na mão de qualquer outro personagem ali, eles não seriam... como é que se diz? Eles não seriam bem-sucedidos. Entendeu? Só aquele personagem seria. Aí que tá o ponto que eu queria falar, que assim, que tipo de influência você vai ter, ainda mais se tratando de shonins, que tem que voltar para o público jovem, né, adolescente, entrando na juventude, e o próprio Harry Potter também, que assim, vai chegar a puxar uma ideia meio selvagem, né, de competição selvagem, porque se o cara não tem um personagem você não está acompanhando um personagem que quer ser um pirata naquele mundo, um pirata naquele mundo. Ele quer ser o maior dos piratas. E Naruto não está acompanhando um personagem que quer ser um grande shinobi do mundo, né? Um shinobi assim reconhecido, quer ser o maior dos shinobis. E de quebra você vê que o se incomoda, porque é como se ele também como se isso incomodasse o próprio esforço, né, que a pessoa tem para poder crescer na vida. Aí só que, tipo, se você está competindo com um cara que, por exemplo, agora tem os montes aí, gente que nasceu rico no berço de ouro, não quer fingir que cresceu, né, saiu lá de baixo, né? Aí o cara fala, eu fui garçom, tá, você foi garçom, chegou aos 18 anos ganhando um carro, 0 km, assim, dos bons. Quem ganha de, sei lá, essa mesada equivale ao salário de 30% da população brasileira, sabe? Aí o cara quer posar de que é igual ao resto da população. Então, assim, a ideia de escolher nesse ponto, acho que é até interessante, porque, cara, deixa um pouco mais pé no chão, porque, assim, você, como pode dizer, é interessante o Naruto chegar lá em cima, porque ele é filho de um grande Hokage, né? Do quarto Hokage. Luffy ter comido a fruta do negócio, né? Tipo, não tira esforço dos personagens, mas pelo menos deixa um pouco mais. Porque, por mais que você na vida você tem que se esforçar para crescer na vida e tudo mais, assim, um outro ponto também que é importante, que dependendo de como for a trajetória, né, os obstáculos que você vai enfrentar na vida, e que você encontra um pouco de sorte também, né, isso influencia demais, né? Pô, que negócio, né? O cara que nas duas corridas, a corrida de o cara está correndo um negócio livre e o outro cheio de obstáculos, a diferença. Então, eu acho que isso é um pouco interessante. Aí, o meu ponto, até na questão dos desenhistas, que eu vejo um pouco diferente, né? Ou a ideia de. Tá beleza que é chato quando a pessoa vira, você desenha, um desenho palitinho. Tá, tá beleza, entendo. Em compensação, vejo Dom também como uma, assim, um cara que sabe matemática, tem uma aptidão de aprender matemática, facilidade de aprender matemática. Como pode dizer?
ter facilidade de aprender programação. Então, assim, enquanto você está estudando para aprender uma linguagem de programação, o cara vai lá aprende 3, 4, assim, no mesmo tempo, sabe? Ou até mais rápido que isso que você. Então, isso só dele com uma espécie de facilidade para algumas coisas, né? E fora isso, eu acho que, enquanto isso, você pegar, por exemplo, o Neo do Matrix e o Anakin Skywalker, né? No caso do Anakin pai, né? O Star Wars, eu acho que ele quebra um pouco essa ideia de escolhido, porque o Neo é o escolhido para poder controlar a humanidade, né? Não é o cara que vai salvar a humanidade. É o cara que foi criado para poder. Foi criado para poder controlar a humanidade, sabendo que a humanidade assim está em busca do Messias. Que o Neo do Matrix, na verdade, o próprio conceito da profecia dentro do filme é uma mentira, né? Quem cria isso o Oráculo, ela inventa que existe uma profecia, na verdade ela está dizendo exatamente como o sistema da Matrix funciona para os caras. Ó, a cada tanto tempo nasce uma pessoa que tem poderes. Ela transforma ele numa espécie de salvador para a humanidade. É isso aí, ó. O Anderson está mostrando aí, ó. Exatamente isso, ó. O Neo, quando ele aparece, e a gente descobre isso no último filme, que na verdade o conceito de profecia dentro da Matrix, ela não existe. Ela foi uma forma do programa Oráculo, uma forma que o programa Oráculo encontrou para manter as pessoas ali dentro sob controle e coordenar aquele fraçãozinha de desconforto que todo mundo sente dentro da Matrix e transformar aquele desconforto numa pessoa, ou uma pessoa que nasce lá, ela acaba absorvendo isso dentro do programa e se cria então o Neo, né? Mas não que necessariamente exista uma profecia de fato. Ela simplesmente está contando ela criou uma religião com base numa falha dentro do programa. Não é isso, Anderson? Bem por aí, porque no final, como foi dito, o Neo contra a máquina, o exército dos sentinelas, que dominam, através do agente Smith, o mundo virtual e por fora, no mundo real, devastado daquele futuro, tem as sentinelas, que são aqueles robôs que querem acabar com as pessoas que não foram escravizadas e usadas como baterias. Então, meu ver, assim, confesso que eu vi, o único filme do Matrix que eu vi no cinema foi o Revolutions mesmo. E bateu aquela sensação estranha. E os outros dois, o primeiro eu vi em VHS, tá, ponto. O segundo foi já em DVD. Antes também, VHS e DVD, antes de assistir o terceiro no cinema, e aí veio aquela sensação estranha que o 3 já tá meio diferente, da tela pegada toda cheia de lutas e tal, as mirabolâncias, e aí vê um troço mais carregado, e um troço meio assim, assado, e aí no final, spoiler! Parece que o Neo como um antivírus para dentro do sistema, quando ele encontra lá o Deus Ex Machina. Sim. Mas vejam bem, né? Mesmo a subversão do escolhido acontecendo aqui, ele ainda se comporta como esse arquétipo durante toda a história. A história funciona em torno dele e sob a perspectiva dele que a gente entende aquele mundo. Né? O Felipe tinha dito antes ali sobre que a gente não precisa necessariamente confundir o protagonista com o escolhido. Né? O que acontece o que muitas vezes acontece é que a gente une os dois personagens num só, porque tu economiza muito tempo. Né? O protagonista também é o escolhido, e por ele ser o protagonista, a gente aprende as regras daquele mundo a partir da visão dele. A gente tinha citado em Star Wars. Star Wars tem de fato uma profecia. Tem toda a questão da religião da força, e dizem lá que haveria um Jedi, um sensitivo à força, que traria equilíbrio para o desequilíbrio que estava acontecendo. É bom a gente lembrar, fazer um parênteses bem rápido aqui,
que quando inventaram esse conceito de profecia, já no primeiro lá, só que o primeiro era muito incipiente. Não se tinha nenhuma pretensão de se fazer os prequels, né? O episódio 1, 2 e 3. O 4, 5 e 6 era uma coisa só e deu. Então tem aquele cara, o Luke, e ele sai do mundo comum, descobre esse mundo novo de poderes e guerra e tudo mais. E, pasme, o pai dele é exatamente o inimigo, né? O vilão da história. Só por isso já traria ele, sem precisar de uma profecia, já traria nas mãos dele a função de o escolhido. Né? Não porque existia a profecia, mas porque, sendo o pai dele, né, sangue do sangue dele, ele teria alguma responsabilidade em cima do Darth Vader. Né? Mas existe uma profecia que ele traria o equilíbrio da força. Aí voltamos à questão do Felipe. Quando tu cria o escolhido, é preciso ter muito cuidado, porque em ele sendo escolhido, certas coisas que naturalmente aconteceriam na vida vão acontecer porque ele é o escolhido, ou seja, e isso aí tem, depois a gente pode discutir um pouco sobre Duna, mas ali é bem específico isso. Como o cara é escolhido, certas coisas acontecem na frente dele só porque ele é o escolhido. Não é porque ele tomou uma decisão, não é porque ele amadureceu e teve que enfrentar as consequências das escolhas dele, não. É simplesmente porque ele é o escolhido e pronto. E as coisas vão acontecendo na frente dele, ele vai indo e acabou. Que é outra coisa, por isso que Matrix é tão importante, a gente vai sempre bater nessa tecla. Né? Matrix tem um ponto que a própria Oráculo fala para ele, pro Neo, que ele não é o escolhido. Aí vocês pensam, tá, mas ele é ou não é? Não, ele é. Só que a Oráculo, como ela já viu essa experiência acontecer várias vezes, ela sabe que para ele se tornar pleno, essa escolha de assumir os seus deveres, né, dentro da história, devia ser uma escolha consciente. E é o que o Neo faz. Ele escolhe, não eu escolhi o seu, escolhi, não. Ele faz escolhas em que as consequências acabam sendo ele se tornar o escolhido. Tanto que no filme acontece dele, ele diz, numa das suas mãos tu vai ter a tua própria vida, e em outras mãos tu vai ter a vida do Morpheus. Qual dos dois vai morrer é contigo. No partir do momento que ele escolhe se sacrificar para salvar o Morpheus, ele entende o papel dele num aspecto mais amplo da história. Ele vai ter que se sacrificar como escolhido para salvar a humanidade. Aí ele morre, e isso não é... perdão, peço desculpas ao Anderson, mas não é spoiler nenhum de 1999, já tá 23 anos. Mas ele morre em função da escolha que ele fez de se sacrificar, e a partir do momento que ele morre é que o papel dele como escolhido começa. E ele tem poderes, ele entende como é que funciona o mundo, e blá 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 blá. Mas enfim, Matrix, ele escolhe e a gente tem uma subversão dessa importância que tem o escolhido. E em Star Wars, isso já é um pouquinho menos trabalhado. E o Luke simplesmente é o cara que vai fazer a coisa acontecer. Vai fazer a coisa acontecer e acabou. Sabe? Agora, Matrix tem uma coisa também. Assim, muita gente só gosta do primeiro. Acho que não devia haver o segundo filme. Só que se terminasse pelo primeiro filme, o Neo ia ser o cara escolhido, ele terminar como o escolhido surgiu, e ele vai ser Matrix. É o que você, quando termina, a impressão que você tem.
Aí quando chega no segundo filme, o que acontece? Nada, nada, nada. Tá só correndo tudo conforme o plano. Sim. Ou seja, tudo no domínio das máquinas, não, gente. E o Isso que é. Pizza se transforma numa espécie de vírus que se replica e possui outro, um invasor de corpo, aí vira um exército de Smiths e coisa e tal. E um detalhe curioso é que eu lembro que eu estava numa lan house e um cara me contou, e eu não sei onde ele tirou da cabeça, se ele leu, se ele ouviu, se ele assistiu alguma coisa, entrevista que o Keanu Reeves tinha assinado para fazer, no total, 4 filmes. Tá aí. Tinha terminado, feito a trilogia. Cadê o quarto? Que só saiu depois, né? Esse Resurrections. Sim. Uns 20 anos depois. E eu vou dar um parênteses aqui, não assisto Resurrections, tá? Se vocês acham que o 2 e o 3 é ruim, o 4, nossa. O 4 é um, sei lá. Eu não sei o que é aquilo, cara. Pra ser bem franco, eu não sei o que é. É um monte de coisa vomitada na tela e deu, cara. E aí algum esperto falou, ó, além de tudo, põe ali no cartaz Matrix pra galera saber o que a gente tá falando. E, cara, não tem motivo para aquilo existir, velho. Eu diria que o resumo do quarto filme é o que a diretora não queria fazer o filme, mas o estúdio ia fazer com ou sem ela. Então ela virou o quê? Vou fazer o filme que faço. Já que vai sair mesmo, faz pelo menos é melhor estragar do que isso. E detalhe, né? As irmãs, elas. Isso foi no meio da pandemia, né? As irmãs, elas tinham. Disseram, se vocês vão fazer com ou sem a gente, faremos então a gente. Elas duas começaram a trabalhar juntos no roteiro, mas na época da pandemia parece que elas perderam o pai ou a mãe, uma coisa assim, lá, em função da pandemia. E aí uma simplesmente desistiu, não lembro qual foi. Ela simplesmente largou de mão e parece que também ela largou de mão também porque elas meio que tiveram um atrito ali criativo e não deu certo. E em paralelo a isso, a Warner estava pressionando para o filme novo. E aí ela mandou para ela o seguinte, a gente vai fazer, que é o que o Felipe falou, a gente vai fazer esse filme de qualquer jeito. Se tu sair, a gente contrata outro idiota para a gente dizer que tem um diretor, porque o nosso objetivo é fazer um filme do jeito que for e deu. Claro. E foi o que aconteceu. Um monte de coisa jogada sem nexo nenhum. E olha que Matrix já é um troço cabeça, né? Ou seja, é algo tipo assim, meu pai morreu, foda-se seu luto, eu quero ganhar dinheiro. Basicamente isso. Basicamente isso. Pelo menos foi a história que eu ouvi de bastidores, né? Agora, se isso é verdade ou não, mas considerando a época que a gente está vivendo, eles perderem algum parente não é uma hipótese a ser descartada, né? Mas eu queria dar uma atenção especial, então, aproveitando que a gente falou desses outros filmes, do escolhido original da cultura popular, que é Paul Atreides de Duna. O livro, eu não sei se vocês leram os livros. Não li. No momento, eu não vi nenhum filme. O Duna, então, só para eu contextualizar, Duna é uma ficção científica que inspirou posteriormente, então, o próprio Matrix, Star Wars, Star Trek pode ser também, enfim, ele criou alguns arquétipos de história que foram sendo reutilizados então a posteriori. E em Duna, Duna é um filme que é uma história de ficção científica, como eu falei, e a humanidade está espalhada entre vários planetas da galáxia, e existe um planeta chamado de Arrakis, cujo apelido é Duna, né? Então por isso o nome, e que nesse planeta existe uma substância chamada melange, e ela é como se fosse o petróleo do universo.
a fonte de energia que permite as tecnologias, a viagem interplanetária e assim por diante. E na história de Duna, existe uma família, como se fosse, imagina Game of Thrones no espaço. Tem as casas maiores, e a casa dos Stark seria a casa dos Atreides, que é a casa do protagonista, né? E na história de Duna, a história que se construiu de Duna, existe uma casta chamada de Bene Gesserit, as Bene Gesserit, que são uma espécie de freiras espaciais. E elas têm dentro da história uma agenda, porque elas gostariam de dominar o universo. Entendeu? Todo mundo quer dominar o universo, só que na cadeira de imperador existe o imperador, que é o Xandan IV, que é o cara que domina tudo. Só que cada uma das outras casas, inclusive essas outras castas aí, todas elas querem dominar a parada. E as Bene Gesserit, elas têm poderes lá, telepáticos, místicos, que conferem a elas alguns poderes. E por conta desses poderes, elas, ao longo de milênios, elas estão fazendo um projeto de eugenia para criar um homem. Porque a doutrina das Bene Gesserit só serve e apenas desenvolve as mulheres. Não por uma limitação de regra, mas porque só as mulheres conseguem dominar os poderes de Bene Gesserit. E aí, a partir de um longo processo de escolhas genéticas, elas gostariam de criar um homem que pudesse desenvolver os poderes místicos de uma Bene Gesserit. E elas estão chegando, elas estavam a uma geração de conseguir esse feito. Só que uma geração antes nasce Paul Atreides, porque a mãe do Paul, ela é uma Bene Gesserit, e por amor ao pai do Paul, ela gera um homem. E ela deveria gerar uma mulher, e essa mulher, filha a Paul mulher que deveria gerar esse homem. Só que ela adianta o processo uma geração antes, por amor ao esposo dela, que é o Duque Leto. E aí nasce Paul Atreides. Só que todas as Bene Gesserit, elas também estão espalhadas nas cortes do universo. Cada planeta, com uma cultura diferente, com um governante diferente, existem Bene Gesserits ali dentro. E conforme os milhões e milhões de anos que foram passando, elas, por baixo dos panos, elas começavam a escrever uma espécie de mitologia religiosa nessas várias culturas. E daí elas começam a dizer, olha, imagina assim, que elas chegam assim numa cidade nova e dizem, olha, vocês já ouviram a palavra de Cristo? Sabe? Só que o Cristo, é bem isso aí, só que o Cristo seria esse homem que elas estavam gerando aos poucos. Qual era a ideia delas? Olha só como é que é interessante essa história. Como elas iam introduzir aos poucos essa mitologia pessoal nessas várias culturas do universo, quando elas tivessem em mãos um homem que correspondesse às características que elas estabeleceram para o escolhido, ou para o Messias, seria então o cara que elas estariam controlando, que seria o Paul, entendeu? E aí é assim que elas criam a ideia do Salvador, ou por que não, do Cristo. Elas vão dizer, vai surgir um cara lá na frente, não sei o que, não sei o que. E aí o pulo do gato delas é que o cara seria um Bene Gesserit, e é como se os padres estivessem dizendo, vai surgir um padre lá na frente que vai ter vários poderes, daí eles, na maior cara de pau, dizem, olha só, tem um cara lá que a gente chama de Papa. Então é esse o cara, ó. Ele usa branco, tem um quipazinho, usa o nome de um santo e assim por diante. Daí eles olham para o Papa, batem com as características que as lendas que elas mesmas criaram e dá match, e aí pronto, elas têm o Messias. E aí nasce o Paul. Só que nessa bagunça toda,
no planeta de Arrakis, que tem lá a fonte a fonte da especiaria, aquela cultura ela é tão forte, mas tão forte, que até as Bene Gesserit que vão para lá fazer esse papel de conversão dos nativos, elas acabam sendo absorvidas por aquela cultura, e aí, dentro da cultura de Arrakis, a lenda do escolhido, ela é entendida de uma outra forma. Então, assim, meio que subverte o plano delas, entendeu? Dentro de Arrakis, o escolhido, ele é autônomo. Ele não é mais um mero joguete das Bene Gesserit, entendeu? E aí o povo vai lá, ele tem todo o preparo dele e o processo para ele se tornar o escolhido. Seria chamado de Muad'Dib, o escolhido. Que devia... Sim, como eu falei, todas as lendas e todos os processos religiosos, em particular em Duna, mas isso se estendia para os outros planetas, todas elas teriam uma lenda diferente que falaria da mesma pessoa, que seria esse homem que elas iriam trazer para os holofotes, entendeu? Só que no caso do Paul, elas não preveem a existência dele e que o papel dele acaba se dissuadindo da lenda, entendeu? Ele tem uma autonomia que elas não previam, sabe? Em função dele nascer, entre aspas, no planeta de Duna, entendeu? Então, o que seria um Aspone para as Bene Gesserit acaba se tornando um problema que elas não... Entendeu? Mas de fato isso. É como se nós tivéssemos um político que elas tivessem na mão, tipo, fazendo chantagem com os poderes dele. Só que no caso do Paul, elas não conseguem porque ele vem de Duna e ele não vem da forma como elas gostariam que ele viesse ao mundo, entendeu? Então elas não têm controle para ele, e a partir desse momento ele tem o papel de guiar, então, as massas. Só que, é claro, Duna é, antes de tudo, uma ficção política, né? A parte da ficção científica, ela não é um hard sci-fi. O Anderson deve conhecer tem o soft sci-fi e o hard sci-fi. O soft geralmente se resume a uma ópera espacial sem muita explicação tecnológica. O hard sci-fi é uma ficção científica com regras muito restritas, e a história ela não foge daquela regra, e é assim que se desenvolve. Mas Duna é uma ficção política antes disso. Ela está focada na cultura geopolítica do mundo na época, mas existente para a história que ela cria. Mas por que eu fiz toda essa explanação? O Paul foi o primeiro grande escolhido de fato. Só que como ele é o de fato mesmo, o primeiro, a forma como o Frank Herbert trabalha ele é muito pobre. O Felipe tinha dito antes que o escolhido ele é muito... Precisa ter cuidado quando se escreve um personagem que é o escolhido, porque certas coisas acontecem com ele com facilidade, e como ele tem esse poder do escolhido dentro da história, ele não se esforça. Ele simplesmente aceita ser o detentor desse poder, e ele vai, simplesmente ele levanta-te, anda e vai seguindo, entendeu? Ele não tem nenhum dilema moral grande, ou tem que passar por um treinamento, que nem nos animes, que o cara fica um arco de treinamento gigante para depois no final mostrar que ele superou. Não, o Paul simplesmente aceita que ele é um escolhido, e desde o momento que ele aceita na adolescência, ele segue isso a vida inteira, entendeu? Não existe um desafio muito grande nele. E Duna peca, eu acho, nesse sentido. A partir dos outros que voltam, eles são um pouquinho melhor trabalhados, enfim, a gente vai
a gente já viu isso nos outros escolhidos que a gente citou, mas vale a questão. E eu sugiro que a galera que não leu ainda leia e veja os filmes. Não recomendo o do David Lynch. Eu sabia que tu ia lembrar disso. Tem um filme de Duna de 80 e pouco que veio veio na moda de Star Wars, mas o filme é péssimo. Não vejo. O filme do Denis Villeneuve, ele é mais inteligente nesse sentido. Ele sabe adaptar melhor a história. Mas não vejam o filme do David Lynch, por favor. E leiam os livros. Que começaram a vir estudiosos que são totalmente contra o que você disse do Salvador, né? Por exemplo, Frodo, Os Anéis, que é a criatura mais, assim, como pode dizer, inocente daquele universo, mais que menor representa algum tipo de ameaça, né? Que é o Frodo, é exatamente aquele que vai portar o anel e pode destruir o anel. Embora no caso dos Anéis podia ser qualquer Hobbit, né? Aí que tá. O Frodo escolhe, né? Esse é o ponto, ele escolhe. Porque o Bilbo só não foi o Bilbo responsável por destruir o anel, porque o Gandalf não descobriu antes, né? Porque se o Gandalf tivesse descoberto, podia sair da jornada ao Bilbo. Ou então, sei lá, se algum outro, se perdesse o anel, algum outro Hobbit desse lá, e o Gandalf descobrisse isso, né? Era o, sei lá, o Pepe, o Sam, podia ser qualquer um, né? Já o outro aqui que vai contra esse negócio é o Kung Fu Panda. O escolhido é um urso gordo, desajeitado, que todo mundo vai assim, você acha que esse cara que é o escolhido, né? Só que uma coisa também que eu estou pensando que aí, tirando o escolhido para fora da ficção, porque tem aquele negócio, né? Você tenta fazer o personagem se aproximar do seu público-alvo. Então, você está querendo dizer também o quê? Você que está lendo a obra é o escolhido. Aí, uma coisa que eu estou pensando assim, eu continuo se for ver alguns canais de YouTube, né? Principalmente no YouTube, mas acho que as redes sociais também deve ter. O cara tem um conteúdo que é um pouco, que digo assim, um pouco problemático para o YouTube. É o caso, por exemplo, que a gente cria conteúdo de defesa pessoal, que às vezes pega um vídeo de agressão e vai mostrar como fazer para poder reagir diante da situação. Pode não ser um conteúdo assim, ruim, mas é problemático do YouTube, né? Ou dar espaço para coisa e tal, que pode atrapalhar a monetização desse canal. Mas é muita gente disso aí, e outros canais também, que às vezes até fazem uma coisa que é meio problemática no YouTube, mas que acham que estão numa guerra, numa briga, entre ele contra todo mundo, sabe? Tipo, o escolhido contra todo mundo. Onde dá vontade de falar, você não é ninguém, não. Você não é ninguém na pelotão, não. Você é só mais um aí, sabe? Sim. Nós temos até um exemplo aí que o cara já tem um pouco mais de repercussão, mas ele acha que ele é o cara que está lutando sozinho contra o STF, né? Só porque o cara foi expulso do YouTube porque defendeu coisas indefensáveis no YouTube porque estava bêbado, né? E o cara acha que está muito só na briga sagrada aí contra o STF, né? Sim. Então, assim, aí a coisa é onde a ficção influencia. A história do escolhido, porque ou você é o escolhido, mesmo nasceu escolhido, ou você vira escolhido de certa forma, né? Aí algumas só quebram um pouco o escolhido, tipo, acho que Dragon Ball é outra que também quebra, porque de início pensa quem é o Super Saiyajin, o Goku. Aí só tem um Super Saiyajin que surge a cada 10 mil anos. Surgiu um Super Saiyajin, virou Super Saiyajin agora, né? Até, sei lá, muito fácil daqui ver Super Saiyajin. Então... A ideia do Dragon Ball... Bom, Dragon Ball também é um caso à parte, porque ele é uma história de 40 anos. Entendeu? Então, durante esses 40 anos, o Akira Toriyama desenvolveu a parada, agora voltou com uma outra ideia. Mas é bom lembrar que o Goku, antes, naquela primeira fase dele criança, a gente só estava acompanhando um ser humano, entre aspas, com habilidades de luta espetaculares. Mas é a partir da saga do Freeza
que é introduzido a ideia do legendário Super Saiyajin. Que é quando ele luta contra o Freeza, e ele fica com o cabelo dourado, e aí não necessariamente porque o Goku era o Goku, mas porque ele conseguiu, pelo esforço dele, atingir aquele nível de poder. Não por acaso, a forma como eles mediam poder lá, o Goku passou de 1 milhão de pontos naquele computadorzinho que os Saiyajins tinham no olho lá. O Goku chega a, sei lá, mais de 1 milhão de pontos, entendeu? E detona o Freeza. Aqui, 1 milhão! O ponto que eu vejo no Dragon Ball. Posso que eu vejo no Dragon Ball? Enfim, que o Akira queria terminar a saga de Freeza. O pessoal, bom, estica mais aí, porque a história tá. Então o Goku ia ser. Como diz, né? Tá tri, vai. Aí o Goku ia ser o lendário Super Saiyajin mesmo, tipo, ou escolhido, no final descobrir como ser escolhido. Só que aí, como vamos continuar, como é que vai ser? O Goku tá muito mais forte que todo o resto, vai só tudo nas costas do Goku. Então vamos fazer tudo o resto virar Super Saiyajin também, velho. Aí depois ficou tipo assim, agora todo mundo é escolhido, sabe? Agora todo mundo é Deus, né? Agora todo mundo é Deus, mas enfim, a ideia não era essa, isso, sabe? É isso que eu quero dizer. Ele era só foi por esforço que ele atingiu isso, mas não necessariamente porque tinha o objetivo desse. Ele foi só trabalhando com as cartas que apareciam. Mas tu também falou uma coisa bem interessante. Existe um fenômeno sociopolítico que é o do escolhido na vida real, né? Todo mundo quer ser o escolhido da sua própria história. E aí, sendo escolhido da sua própria história, tu faz, não te dá na telha, mas tu faz de tudo para que a alcunha se encaixe na tua pessoa. Né? E aí, a gente está na vida real, a vida real tem consequências. Né? Não existe um imperador, não existe um império do mal que tu tenha que lutar contra. Existem outras pessoas. E aí, isso faz o que quiser. Na vida real, seria escolhido na sua própria vida. Como é que fica? Entendeu? Aí, pô, se todo mundo é escolhido, então tu vai guiar o quê? Quer dizer, todo mundo é escolhido, mas ninguém vai querer ser o cara que não é o escolhido, né? O coadjuvante. Ninguém quer ser daí. E aí, para conseguir superar os outros, tu cada vez mais te envolve cada vez mais em merda para que a tua pessoa fique em destaque. Né? E aí, por isso que eu falei que é um fenômeno sociopolítico. Isso aqui, cara, isso tinha que ser. Eu não sei se. Eu vou procurar para ver se tem já algum estudo a respeito disso. Mas é exatamente isso. Todo mundo querendo ser o escolhido e dane-se o resto. Tem mais alguma coisa de escolhido, Anderson? Desde o início eu pensei num seriado que eu assisti desde criança, e entregando um pouco a minha idade também, né? Como na saudosa Rede de passava o Jaspion, que ele também é outro. É um exemplo que depois de uma criança que foi adotada por um cientista profeta que acha uma tabuleta quebrada, que seria a Bíblia Galáctica, que prevê a vinda do monstrão Satangos, e depois, mais aqui no seriado, é montado finalmente a profecia do pássaro dourado. E o Jasper seria o cavaleiro, seria o guerreiro que tem que derrotar Satangos, o filho dele, Magaren, e toda a corja que resolveu devastar e criar o tal Império dos Monstros. Uhum. Isso é engraçado, né? Como como os japoneses se valem desse personagem, né? Porque basicamente todo o shonen tem essa ideia desse desse protagonista com poder especial. Bom, anime, mangá nem se fala, mas filme também. E aí a gente
só vai trazer isso para cá como arquétipo mesmo, digo, conscientemente, né? A gente trabalhou isso conscientemente bem depois. Isso vai para os anos 70, 60, que a gente começa. E os caras os caras lá trabalham isso como se fosse, sei lá, condição sine qua non para criar um shonen de sucesso, né? Uhum. Agora tem um outro, né? Berserk é o escolhido que todo mundo se identifica, mas ninguém quer ser. Que é o escolhido para se foder na vida. O senhor da merda. Deixa eu ver quem mais. Deixa eu ver. E olha, Nós temos. olha que o Jaro era para ter sido mais um policial do espaço, mas eles alteraram toda a história, até no nome dele. Conforme o Dylion, que era para ser convertendo em japonês, o nome seria Investigador de Monstros De Niro. De Niro. Será que ele tava em alta na época? Quando é que é Taxi Driver? É depois? O Jasper foi 75, o Taxi Driver foi antes, 70 e poucos lá, 70 e tantos. Então o preço dele já estava alto, não iam conseguir trazer. O De Niro daquele filme O Rei da Comédia. Taxi Driver é que seria o cara que se acha escolhido. E não é que ele seja escolhido, ele se acha escolhido. Você acha, Não? O Clube da Luta também, né? O Clube da Luta também, só que ele aceita que ele é o... Bem, é uma contradição em termos, né? Porque ao mesmo tempo que ele nega ser líder de porra nenhuma, ele assume o papel de liderar aquela galera toda, entendeu? Pois é. Não, ele fica com inveja dele mesmo, sem saber que ele está com inveja dele mesmo, porque ninguém reconhece ele, mas só ele, na verdade, reconhece. Porque, bem, segundo... Agora, foda-se, porque é de 99 de novo, né? Na verdade, no filme, né? Aí descobre que o outro cara lá que tá fazendo tudo com ele, na verdade, é ele mesmo. Mas é o outro também. E não deixa de ser um poder especial, né? De todos ali, é o único que tem um poder especial, que é uma dupla personalidade completamente escondecida. Totalmente dissociativa, que nem sabe não sabia que o outro era fantasia. Sim. Diga-se passagem, realmente é ter poder especial, porque naquela briga com ele mesmo, que a câmera ficou captando, o cara meio que ficou voando de um lado pro outro, sabe? Sim. Tipo, imagina você fingir que tá sendo agarrado, puxando e realmente afastado de um jeito meio inumano. No finalzinho, quando ele fica com ele mesmo no... Onde estão os caminhões com bomba, eu acho. Ele dá um tiro na própria boca, né? E sobrevive. O cara que eu acho que de todo o filme é a pior, eu acho que a pior cena que dá mais problema assim de incomodação é o tiro na boca. Mas é verdade, todos esses aí são um arquétipo escolhido trabalhado de forma diferente. E tão diferente que tu não tem a imagem do escolhido escrachado, né? Tu reconhece ele como escolhido, ele se comporta como escolhido dentro da história, mas não existe nada de místico, não existe uma profecia, não existe uma mágica em torno dele que o torne isso. Coringa, outro arquétipo escolhido, é o cara que quer ser escolhido, mas nunca é escolhido. Até no final ele ir lá matar o cara. Que ele se vê como uma espécie de protagonista, como é o cara, ele se vê como alguém que conquistou a garota, mas na verdade a garota nem sabe que ele existe. No final ele realmente começa a assumir que eu sou o cara. Tipo, ele fez tudo acontecido. Mas até então ninguém nem sabia quem era. Algum palhaço fez tudo acontecer e no fim nem sabia esse palhaço. Até que finalmente ele vai no programa e mata. Que aí ele assume realmente o papel de escolhido. Pra foder a porra toda. Assume o papel de escolhido. Mas até então é como se alguém estivesse roubando o papel dele
no lugar dele, sabe? Uhum. Porque ninguém sabia quem era ali. Foi boa colocação. Até o momento dele assumir esse papel, é como se outro personagem que a gente não viu até aquele momento, que é o que estivesse assumindo. E a partir do momento que esse Exatamente. personagem que a gente não viu sai de cena, é que o protagonista acaba sendo, então, assumindo o protagonismo de fato. Deixa eu ver o que mais. O que mais? Qual é o outro que pega esse livro? Qual? God of War, o Kratos. God of War, é verdade. Tem uma profecia ali também. Deixa eu ver. E aí tem uma pegada mais, digamos assim, Naruto, porque lá na frente descobre que é filho de Deus, né? Uhum. Mas Lá no finalzinho de Shippuden. Naruto é interessante porque parte do sucesso dele é porque ele foi uma história que se estendeu bastante. Né? Daí, nesse tempo todo aí, eles conseguiram trabalhar a história. Porque primeiro ele era o cara que tinha o poderes, as ferramentas de um shonen padrão, né? Um poder oculto, que geralmente é um demônio, que confere ao personagem poderes especiais que vão além da compreensão, até mesmo dos personagens que são mais fodões naturalmente do que ele. Só que daí esse poder do demônio lá fica, volta e meia, fica cutucando na perna dele, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui. Mas era só a ideia do demônio. Aí depois descobre que ele é filho do Hokage mais importante da história. Aí lá pela Santa descobre que ele não é só mais o filho do Hokage mais importante, mas ele tem a herança espiritual do deus do Shinobi. E aí lá pela Santa Sword ele é herdeiro espiritual do primeiro grande Shinobi que de fato era um deus. Vai galgando. só esse cara. Aí o legal é que você tem o arquétipo escolhido que é passado para o próximo escolhido. Que é, por exemplo, o novo God of War. O Boruto meio que não conta, mas o novo God of War, que o garoto lá, esqueci o nome do Atreus. Ele só vai descobrir que é o Loki lá no final, né? Então, é o cara que é Deus, é o escolhido, que só vai descobrir lá na frente que ele é o escolhido também. Uhum. E aí a ideia é que o pessoal tem, né? Que vai passar pra frente, né? Uma hora. Não sei se não joguei o Ragnarok, então não sei se acontece lá. Mas se não aconteceu, a ideia é que talvez no próximo 5 ou 6 tenha, né? Eu vou vou fazer outro parênteses aqui. Eu me decepcionei bastante com o Ragnarok. Ele chega um ponto na história ali que eles querem. Sabe quando tu percebe na história que eles querem acelerar um pouco as explicações para acabar? A sensação que eu tive foi com o Ragnarok foi essa. Eu joguei o primeiro, achei muito foda e tal, mas o segundo foi, sabe, tinha tanto potencial, mas foi a sensação que eu tenho é justamente essa. Foi um troço feito às pressas para acabar. Aí eu não curti muito. Mas aqui eu lembrei de um outro, They Live, aquele filme do Carpenter, do óculos. Eles vivem. Eles vivem, obrigado. Também tem a mesma ideia de um protagonista com poder especial. No caso, o poder especial se personifica nos óculos, né? O mundo padrão e tudo mais, de repente, o protagonista, que é um cara comum, de repente ele pega um óculos. Exato. Ele pega um óculos escuro e de repente esse óculos escuro confere a ele um poder de ver a realidade. E ele olha em volta e descobre que metade da população é alienígena e tudo que é marketing, propaganda, na verdade tem uma mensagem subliminar, que é obedeça, compre, produza, exata, e vai sendo assim para controlar a humanidade. E aí ele tem esse poder e ele acaba assumindo meio que um papel de liderança e uma resistência.
ele descobre também que existe de fato, uma resistência que está se organizando para libertar a humanidade. Só que a humanidade está tão fodida, está tão dentro desse problema que até os próprios seres humanos tentam defender o status quo. E ele tem o poderzinho dos óculos, ele tem a verdade nas mãos, e ele quer trazer isso à tona. E também tem aí o arquétipo do escolhido como sendo o cara comum que se vê nesse problema enorme, e ele tenta voltar para salvar a galera. Mas não necessariamente existe uma profecia. Um outro do arquétipo escolhido é o Norman do Half-Life, que ainda pega mais nessa ideia de escolhido, trazer o escolhido para fora, e você, o jogador, é o escolhido. Porque o personagem não fala. Alguns, no caso, esse tem nome, mas muitos, quando ele nem nome não tem fala, não tem nome, é para identificar com o autor. Ele não fala porque a reação tem que vir de você. Ainda mais quando é de primeira pessoa. Aí você só vai ver através dos olhos dele mesmo, né? Aí você pega eu esqueci qual é o nome do personagem. Mas ele é um cara. Ele é um cara que é só um cientista. Aí ele passa no local lá, passa a ser atacado por seres de outra dimensão. E esse ser de outra dimensão também é atacado por pessoal do exército, né? E você que não é ninguém, pegou na arma, pega a arma pela primeira vez, você matou todo mundo. Você é melhor que todo o exército, melhor que todos os alienígenas. Ou seja, que geralmente se for pegar os escolhidos, sei lá, o protagonista, né? É um cara que é do exército, já por isso ele tem noção de arma. É algum cara que, sei lá, tem alguma relação com armas, só sabia atirar. Esse aqui, o lado do cara nunca pegou arma na vida. Primeira vez tá pegando, e tem a mira mais certeira, mata todo o exército. O cara é melhor que o Rambo. Como é o Rambo, ele foi pra guerra. Esse cara não, esse cara é o Rambo, nasceu o Rambo já. O Rambo se fez, o cara nasceu o Rambo, então não sabia disso. Pega mais esse negócio do arquétipo aí, trazendo pra si, é tipo assim, ó, cara, você nunca fez nada, mas você virou escolhido aqui, você pode ser escolhido. Então, do dia pra noite, você virou escolhido, tá vendo? Isso esse tipo de recurso é muito utilizado nos jogos, né? Especialmente nos jogos de RPG, mas isso se estende para qualquer jogo. O teu personagem foi, sei lá, o plot mais comum deu uma merda no mundo, naquele mundo, enfim. O teu personagem escapou milagrosamente, e porque ele escapou, ele tá, aparentemente, ele tá solto, ele é o cara que tem o poder para consertar as coisas, mesmo que ele não queira. Afinal de contas, tu vai jogar o jogo e vai chegar um ponto que tu vai ter que chegar no chefão e vai ter que derrotar o chefão, e derrotando o chefão, tu salva o mundo. Né? Exatamente. Falando em jogo, a gente esqueceu do The Last of Us. A Ellie é uma escolhida. Só que a função dela como escolhida, na verdade, vem pela questão biológica dela. Temos lá o mundo que sofre com uma patologia de fungos, e aquele fungo te transforma num zumbi violento, comedor de gente, e lá pelas tantas nasce uma garota, que é a Ellie, que por alguma razão que a gente não sabe como, nem porquê, ela é imune ao efeito do fungo. Ou seja, se ela for mordida ou ela respirar o fungo, ela não se torna um zumbi, ela não se torna um monstro. E aí isso dá a ela o papel, pelo menos na história,
de uma espécie de escolhida. É uma escolhida que não pediu para ser escolhida, mas ainda assim ela é a escolhida. Entendeu? Qual é o poder dela? Ser imune. E aí qual é a jornada dela? Atravessar o país para chegar nos caras que vão descobrir, vão abrir ela para descobrir qual é o problema. O problema não, qual é o componente biológico que ela tem que a torna imune ao problema. Aí, claro, de volta a gente subverte a trama, porque o Joel impede que ela assuma o papel de salvadora. E depois a gente tem o 2 e tal, que é um jogo bem interessante também, mas ela tem... É engraçado, olha só que curioso. No primeiro, ela tem o papel de escolhida, mesmo não seja dos padrões que a gente entende como escolhido. E no segundo, ela é só protagonista, porque a habilidade dela, a imunização que ela tem do vírus, não é mais importante. Porque ela quer ali é a vingança. Então, no primeiro, ela era escolhida, mas ela não era protagonista. O protagonista era o Joel. A história era do Joel. E aí no segundo, ela sai do papel de escolhida e assume o papel de protagonista. Olha que curioso isso. Isso aí é na categoria dos escolhidos, não é bom ser escolhido. Comprei um outro que é o Robocop, que meio que é escolhido na sorte, ou no azar, mas tu vira um robô sem... Você praticamente perde uma parte da sua humanidade. Para começar com o jeito do amigo. Aí depois ele perde, seja o antigo, que perde membro, seja todo ferrado, e parte daí vira um robô, não pode ter relação com a família, nada. Ou seja, no Padilha, onde tudo que restou de você é a cabeça, o cérebro, o pulmão e a mão. Mas olha qual é o poder especial do Robocop? A humanidade. Ele não é um robô. Ele não é só um robô. Ele é humano. Tem mais algum aí na tua mente, Anderson? Olha, estou tentando. Tá difícil de escolher algo que não seja alguma coisa relevantemente de escolhido que envolva uma trama maior, seja no viés sociopolítico ou religioso, de salvação de um planeta ou de um universo. Tá difícil. Quero voltar a contextualizar uma coisa. Quando lá atrás estava falando de Duna, a versão do Lynch, primeiro eu assisti na extinta TV2 Guaíba, sábado à noite, e olha, depois eu assisti em DVD, mas antes tinha visto em VHS, legendado. Que eu achei um troço curioso, é que, como tinha sido distribuído pela Universal na época, e a distribuidora aqui no Brasil era a SIC Video, toda vez que tinha aqueles momentos de pensamento, as legendas ficavam em cima. Da cabeça, é verdade. Aí, eu assisti a outra versão de Duna que eles fizeram foi uma minissérie que foi lançada no Brasil em 2 fitas, que tinha até o William Hunt Little. Sim, isso é importante. O que o Anderson falou é o seguinte: em Duna existem 2 tipos de diálogo no livro. O diálogo falado e o introspectivo, que é na cabeça do personagem. Ele pensa naquilo, não verbaliza aquilo, mas como tu acompanha o que o personagem está falando, aquilo faz parte da narrativa. Né? No filme do David Lynch, ele levou ao pé da letra. Existem momentos em que os personagens ficam olhando por nada, lugar nenhum, com uma cara de bobo alegre, e aí tem uma narração do pensamento do personagem. Só que, cara, é tão cafona aquilo no filme que a escolha depois do Denis Villeneuve ali, eu acho que ficou bem mais interessante. Ele, em vez ele tratar essas passagens como pensamento, ele trata elas como se fossem parte do
evangelho de Duna. Existe um momento que no novo filme do Denis Villeneuve, que o Paul e o pai estão vão fazer uma espécie de excursão ali no planeta, e tem a bióloga-chefe lá, a Liette Kynes, e ela vai dar umas orientações para eles se virarem no planeta. E aí tem uma passagem que o Paul, ele nunca vestiu um uniforme Freeman, ele nunca vestiu o traje estilador, que é um macacão lá que protege o corpo todo, que coleta a água que o corpo excreta. E nem ele, nem o pai, nenhum Atreides viu aquilo na vida. E aí o pai dele põe a roupa, mas ele põe todo errado, tanto que a Liette Kynes, ela tem que ir lá para apertar os pontos para não vazar a umidade do corpo e tudo mais. Aí ela vai tratar do uniforme do Paul e ela percebe que o Paul botou o uniforme certinho, é como se eles tivessem vestido aquilo a vida inteira, entendeu? Que é um equipamento muito específico, entendeu? Ele tem que ser colocado do jeito certo para que não haja nenhum vazamento, assim, tipo uma gola que ficou muito frouxa, que daí vaze a umidade e ela evapora com o corpo. Aí ela olha para o Paul coloca certinho o uniforme e ela cita o que no livro era um pensamento, ela cita como se fosse parte de um evangelho. Assim como um Carola sinais na mão, assim, daí ele diz, ele virá com sinais e todos saberão que ele é o Senhor, não sei o que e tal. Ela trata essa passagem da mesma forma, como se fosse uma passagem bíblica dentro da história de Duna. E aí o pensamento fica um pouquinho mais crível dentro da história. Mas, enfim, isso é só um detalhe que passa despercebido ali no filme, mas quem lê pega. Deixa eu ver o que mais. O que o Anderson falou, que a legenda normal de uma fala é aqui embaixo. Né? E aí a legenda que eles utilizaram para tratar do pensamento fica aqui em cima, bem na frente da testa. É um bom detalhe. É um bom detalhe. Apesar do filme ser ruim, o detalhe é... Só do VHS do Duna, do Lynch, no VHS lá da Stick Video, é que tinha as legendas em cima. Quando a gente vai assistir o mesmo filme na versão em DVD, seja que a encontra, as legendas estão todas embaixo. Uhum. Eles não fazem distinção, né? Tem mais um ponto aí de Os Escolhidos. É o Escolhidos filme de terror, que, por ser escolhido, é um que sobrevive ou ainda que você seja escolhido vilão, você é o único escolhido pelo vilão para matar, o resto morrer por azar, mas você é o único a sobreviver. Tipo, o brinquedo assassino. O Chuck escolheu o garoto lá para poder pegar o corpo, e o único que sobreviveu todos os filmes é ele. Aí você pega também Halloween, a irmã do cara escolheu, é a única pessoa que ela realmente vai matar é a irmã, o resto é que está na frente. Né? Você deu azar de estar na frente, e a única que sobrevive é ela. E por aí vai. Alguns sabem. No filme do Pânico, o Pânico, porque o Pânico, na verdade, é uma grande metáfora para os filmes de terror, né? Que todo filme do Pânico, eles vão e explicam a estrutura de um filme de terror completinha. Né? Tem o Final Guy, a Final Girl, o primeiro assassinado, o próprio slasher, aí eles abrem o leque, e daí o modus operandi do assassino, o plot twist, obra que o assassino mesmo nunca foi pego para justificar uma continuação, sabe? Eu recomendo para todo mundo que quiser, cara. De todos os filmes de terror, eu acho que o mais interessante mesmo é a saga do Pânico. Porque
é aquilo, como de certa forma, eles agem como se soubessem que eles estão no filme de terror. E porque eles estão no filme de terror, eles explicam a estrutura que direciona o filme deles. E é bem interessante que eles trabalham isso. E depois vem, acho que é o 4, eu não vou lembrar agora qual que é. É o 4, eu acho que é no 4, que foi na primeira década dos anos 2000, que volta de novo a galera aqui, os nerds de cinema, que eles explicam. Agora a estrutura do filme de terror mudou, o novo clichê é o inesperado, sabe? O Deus Ex Machina da história passa a ser o modus operandi do filme. Entende? Não necessariamente. Tu pode ter acompanhado a história toda, tintim por tintim, mas a solução final é uma solução que não necessariamente foi introduzida durante toda a história do filme e te pega de surpresa por causa disso. E aí o que o Felipe falou ali do cara que um filme que é o que os últimos que sobrevivem, que são os que derrotam o vilão, o arquétipo é o que eles chamam de Final Girl ou Final Guy, né? O cara final ou a garota final. Que daí eles estão em embate final com o assassino e aí eles derrotam o assassino. E o poder deles é justamente o protagonismo. É. Só não morri, eu só fazendo isso. Sim. Porque de todos ali, ou porque de todos ali era o ator mais conhecido. Pois é. Pela lógica, seria o principal a morrer, né? Porque muitas vezes é o único que o vilão quer matar. Sim. E os outros ao redor ali, eles morrem só porque estão no lugar errado, né? É, exatamente. Cara, vamos chegando a quase 1h30 de papo. Eu acho que foi uma conversa bem interessante aqui. Vamos lá para as considerações finais. Alguém quer falar mais alguma coisa ali? Alguma coisa que lembrou? Uma observação? Não, acho que não. Acho que é isso. Escolha a gente poder falhar. Passa na gente poder falhar. Beleza, então. Bom, então vamos aos encerramentos. Primeiro eu quero agradecer ao Anderson por ceder o tempo dele para participar da nossa conversa. Justamente eu convidei ele porque ele também faz algumas lives. Então, a contribuição dele seria bem interessante. E para a gente testar novos formatos aqui na nossa conversa, porque é bom lembrar, geralmente é sempre eu e o Felipe. Então, para dar uma variada nas coisas, para acrescentarmos um outro ponto de vista na nossa conversa, eu chamei o Anderson. Então, valeu, Anderson, pela tua participação. Quer deixar algum recado para a galera? Claro. O básico de sempre, né? Que, além de tudo, eu não sou só metido a youtuber, que eu posto os meus vídeos editados lá no canal Aire Studio. O próprio Gustavo falou que eu faço, eventualmente, às vezes eu posso atrasar em certos assuntos, eu faço lives, como o principal critério que eu faço no Instagram é que seja às 9 da noite, que é um horário clássico, assim. Só uma vez, acho que foi o Jorginho lá do Curitiba que pediu para fazer um pouco mais cedo por compromisso, sei lá. Aí, geralmente, o que eu estipulei no início, eu comecei com essa história de lives, o NDF Studio Live 0, foi que fosse o horário nobre das novelas e tal, que é às 9 da noite, que fica mais... Mas a pessoa convidada fica à vontade de escolher qual dia da semana, de preferência no meio da semana, porque às vezes fim de semana é meio moroso, assim, não tem muita visualização, porque talvez o pessoal esteja, sei lá, assistindo TV, relaxando para o início da semana, ou então tá com a família, sabe? Essas coisas. E aí, passou pode durar mais de 1 hora, e aí decido qual o tema, que já são meus convidados fixos, como o Fabiano Batboy
e o Gilson Cunha, que é tracker de raiz. Aí, fora Isso isso, é um cara que a gente tem que chamar aqui uma hora. Desculpa te interromper, Anderson, mas ele é um tracker e ele sabe de tudo de Star Trek. Desde a primeira temporada até os spin-offs, curiosidade. É um cara interessante para falar sobre o tema. Pode continuar. Pode dar introdução para mim por onde começa a assistir, porque daí que o cara saca bastante. Inclusive, ele já disse várias vezes assim, cara, se tu não quiser ver tudo, assiste esse episódio da temporada X, Y, Z. É esse que tu precisa assistir que vale a pena. Se não tiver interesse em ver tudo, um guiazinho é o suficiente. O cara entende. Aí eu faço, além das lives, eu posto lá no meu canal os vídeos, as minhas vídeo resenhas, como por exemplo, tem o Visão Videocast, que é sobre, geralmente eu falo de um seriado, de algum, feito mais sobre seriado, já fiz sobre revistas informativas, e outras curiosidades assim, que preciso me reciclar um pouco também, que às vezes é um saco coisa para ler, para assistir, fico meio perdido, meio assim. E também tem o blogueiro, que eu escrevo sobre música lá no blog Collective Arts, que eu transferi para ser a coluna Rota Sonora. E aí eu sou faxineiro, desenhista também. Eu posto nas redes sociais os trabalhos que eu faço, assim, de ilustração. Sou metido a quadrinhos, principalmente, também, que eu tenho uma série de ficção chamada Cars, que preciso prosseguir com ela. Eu relancei algumas histórias. Tem personagens do projeto GT, que é um misto de... É uma história fantasiosa que tem uma pseudobase científica sobre pessoas humanizadas chamadas de zoonoides. E essa capa aqui foi de um projeto que eu fiz lá no Dynamo Studio, que foi meu trabalho de conclusão que eu fiz. História policial, que incrivelmente só tem uma palavra forte e tem a cena violenta, ela é escurecida por um blackout para não mostrar o tiroteio final. Para conseguir diminuir como é que diz? A classificação. Pode ser de 12 anos, porque não tem mais uma cena tão assim, grotescamente violenta. O teu orientador foi o Daniel, né? Não. O meu monitor na época foi o Maurício Dias. Tá, Maurício. Beleza. Não, porque como eu fiz lá também, mas quem me orientou no meu foi o Daniel. Mas, enfim. Sim. Se ele quer deixar os recados finais. Então, agradeço a participação de todos. Semana que vem estamos aí de novo, né? Visitem lá o meu perfil da Comics, que é Comics BR com KX, todas as redes sociais, com exceção da Roxinha, que é Comics Brasil. A Comics é um site portal de quadrinhos independentes. Então, quem tem quadrinho pode mandar seu trabalho para a gente que a gente coloca lá. Aí, Anderson, se puder também, se quiser, colocar seu trabalho lá no site, vai ser muito bem-vindo. Né? Aí, para falar também. O Felipe disponibilizou o espaço ali e eu pus os Tecnonotas ali. E aí, Alisson, o que tu quiser de material teu aí que tu possa te colocar online, o site da Comics, ele é próprio para isso. Aliás, os seus fãzinhos aí. Isso. Vamos falar com o Felipe. E se a galera que está ouvindo também tiver um quadrinho e quiser postar, é só entrar em contato com o Felipe ali e que o site está à disposição da galera. Ele foca justamente na galera que está começando, né, a galera que tem o seu trabalho autoral ali. O site da Comics ele é justamente para a galera ter um espaço para publicar. Sim. Inclusive, a ideia do projeto
é dar suporte para desde os que estão começando aos que já têm um trabalho mais estabelecidos, né? Desde suporte vai para, vamos falar, já estou montando um grupo de estudos que é exatamente falar, vamos falar de animação, de quadrinhos, estudar quadrinhos mesmo, e por aí vai. Esse não, sempre dando suporte, inclusive suporte de divulgação também, que é uma parte bem complicada, né, para todos os artistas que mexer com essa parte de divulgação, né, Aham. que é complicado no sentido de poder aprender mesmo, é um pouco difícil, né. E no mais, é isso. Bom, semana que vem estamos aí de volta e vamos que vamos. Isso aí, gente. Então, Essa lembrando também antes, tá? sim, lembrando que é sempre às sextas-feiras, geralmente às 9 horas. A gente sempre aborda um tema. A partir do mês que vem, para a nossa própria organização e para a galera saber quais serão os temas abordados, a gente vai começar a publicar a agenda dos temas. Tá. Acho que fica mais interessante, a galera não é pega de surpresa, e daí quem quiser, tiver interesse a partir do tema que a gente for que a gente disponibilizar, vai poder nos acompanhar no dia e data marcada. Quero agradecer mais uma vez a presença de todo mundo aqui. Obrigado, Anderson. Valeu, Felipe, de novo. E semana que vem tem mais um episódio do Next Station. Valeu, então, gente. Até mais. Boa noite. Isso aí, valeu. Até semana que vem. E à noite. Até. Valeu, gente. Até. Falou. Boa noite. Tomem chá.